Pronto, acho que agora já foi. Então, meu nome é Rafael, sou do Comitê Recife, do FS. Eu creio que eu estou no FS desde 2018, mais ou menos, então faz aí um tempinho. Então, eu vi que vocês são de vários locais, né? Achei bem interessante. Então, a gente tem gente aí do Rio, de São Paulo, de Brasília, muito massa, do Paraná. E hoje a gente vou estar falando um pouquinho para vocês do FS. Então, como surgiu o FS, o que é, na verdade, o FS, como funcionam os programas, a base voluntária do FS. Mas antes eu queria só saber de vocês. Vocês já ouviram falar antes do FS? Vocês realmente não tinham ideia? E aí, quando vocês viram o evento, vocês ficaram, caramba, eu quero saber mais. Coloque aí no chat para mim, por favor, caso vocês queiram falar também. E aí, vocês já conheciam a FS? Foi a primeira vez que vocês ouviram falar assim? E aí, só para saber como é que tá um pouquinho. Ó, a Gisele ouviu falar no Instagram. A Beatriz já conhecia. Show. No Instagram. Ah, bacana. Ah, que massa, Maria. Tá vindo por recomendação da escola, bacana. Show. Tá, legal. Uma amiga de Recife que me falou, show. Você é de onde mesmo, Adriana? Ah, que bacana. Ah, de Ah, você é de Recife. Brasília, né? Ah, Ah, legal. Olha aí, achei interessante. Entendi. Ah, então bacana. A maioria de vocês, né, ouviu falar do Instagram, alguns foram. Ah, entendi, Adriana. Bacana. Legal. Então já é considerada recifense também. Show. Tá, então bora lá. Calma, pronto. Então, o FS, na verdade, ele é um pouco senhorzinho, digamos assim. Faz um tempinho já que o FS foi fundado. Só para a gente falar por cima, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais para vocês. Mas a história do FS começa lá por volta da Primeira Guerra Mundial, tá? A princípio, a sigla do FS a gente chamava que era American Field Service, que eu também vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Vou deixar até mais visual, que fica melhor para ver, tá? Mas basicamente o FS começou com motoristas voluntários de um serviço de ambulância que estavam atuando ali na guerra e não queriam estar na linha de frente, porém eles ajudavam os soldados que estavam da linha de frente. Então, basicamente, eram soldados estadunidenses que estavam na França na época lá da Primeira Guerra Mundial e começaram com esse serviço de ambulância ambulatorial voluntário para poder resgatar esses soldados que estavam ali na linha de frente. Então, o que acontece? Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o FS ficou ali naquele de o que faria agora, né? Então, eles começaram a se organizar para ver qual seria o futuro da organização, e foi quando, infelizmente, surgiu a Segunda Guerra. E aí, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Todos vocês estão me estão. ouvindo? Os Tá outros estão todo mundo conseguindo. ouvindo? Ah. Mais alguém está com problema no áudio? Não está ouvindo, Rafael? Escrevam aí no chat, tá normal? Ah, tá normal. Todo mundo ouvindo normal? Tudo certo? Entendi. Ô, Cauã, vê se você consegue entrar novamente. E aí eu sei que tem uma função, na verdade, não sei se você está pelo celular ou pelo computador, que tem assim, ativar áudio, que às vezes ele fica desativado. Também não sei se você está usando o fone. É, Mas na parte de baixo, onde tem um ícone de um microfone, você aperta na setinha, vai aparecer algumas opções. E aí você clica para ver se o áudio volta para você, ok? Mas qualquer coisa você fala aí, tá? Mas então, e aí quando chegou a Segunda Guerra, o FS novamente voltou à ativa, só que dessa vez esse serviço ambulatorial voluntário, ele ajudava soldados de ambos os lados da guerra. Então não era algo que estava, de certa forma, unilateral. Então o intuito mesmo era ajudar aquelas pessoas que estavam ali na linha de frente. E com o fim da Segunda Guerra, o FS queria, de certa forma, prevenir esses conflitos, e foi quando surgiu esse interesse de começar essas trocas de aprendizados interculturais. Então, foi quando começaram a visar essa parte dos intercâmbios, onde estudantes pudessem visitar outros países e assim ter essa conexão intercultural e, através da interculturalidade, prevenir possíveis conflitos, ok? Show! Show. Você tá ouvindo agora direito,
Cauã, creio que sim. Show. Show. Então, isso é basicamente por cima da história da FS, como foi que surgiu, mas daqui a pouquinho mais à frente eu vou contar mais detalhadamente para vocês. Então, isso foi mundialmente. No caso, a FS surgiu, né, foi fundado lá por volta da Primeira Guerra Mundial e aqui no Brasil foi em 1956. Então, nós estamos aí em 2022, então faz aí um certo tempo desde que a FS está nativa, desde então a gente teve esse compartilhamento de inúmeras experiências, seja recebendo estudantes, seja enviando estudantes, seja esse contato com as famílias. Olá, boa noite, Marleide. Olha aí, a Marleide chegou para representar o Comitê Recife também. Boa noite, bem-vinda. Estávamos te esperando. Obrigada. Tudo bem, boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, bora lá. Tá, mas aí o que acontece? Eu vi que alguns de vocês ouviram no Instagram, e a UFS ela é uma organização internacional, não governamental e sem fins lucrativos. Mas como assim sem fins lucrativos? Você deve estar se perguntando agora como é que a organização se mantém, como é que a organização, então, consegue lidar com toda essa base voluntária que a UFS tem. Que, inclusive, falando em números, é uma organização que tem bastante voluntários e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Só que aí, para ficar algo mais visual, eu vou mostrar um vídeo bem curtinho para vocês. E caso vocês tenham, no caso seria intérprete de Libras, seria isso? Infelizmente, eu creio que hoje não. Eu sinto muito, de verdade. Mas é algo que a gente pode sim ver aí. Mais Mas para infelizmente, frente. exato. Mas hoje, infelizmente, não. Desculpa. Eu vou colocar o vídeo rapidinho. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida ou queira que eu dê uma pausa para vocês perguntarem algo durante o vídeo, não tem problema, tá? Mas ele é bem curtinho. O AFS é uma Vocês estão conseguindo ouvir, organização. inclusive? Tá todo mundo conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Sim, Perfeito. Tudo ok. Tudo bem, não tem problema, tá? Inclusive, qual é seu nome? No caso, a mãe do Cauã que falou aí. Vou colocar aqui o vídeo, então. Perfeito, Lucimar, não tem problema nenhum, tá? Seja muito bem-vindo, inclusive. Educacional, voluntária, experiente e sem fins lucrativos. Como assim sem fins lucrativos? Todas as orientações e todo o apoio dado aos participantes do AFS é feito por voluntários apoiados por uma estrutura profissional. Boa parte dos nossos recursos são investidos em recrutar, capacitar e desenvolver aproximadamente 1.000 voluntários no país. Aí está o grande efeito multiplicador do AFS. Para cada intercambista, temos pelo menos 4 voluntários envolvidos: conselheiro, presidente do comitê, orientador e treinador. Para a realização de um intercâmbio, os custos do AFS e de uma organização comercial são quase os mesmos: administração, passagens, seguros, transferências a parceiros. A diferença é que o lucro do AFS se chama superávit, e esse superávit é aplicado integralmente na organização para desenvolver voluntários, oferecer oportunidades de educação intercultural a novos públicos, oferecer bolsas. É parte do DNA do AFS dar oportunidade a jovens talentosos e motivados que não teriam acesso a intercâmbio sem ajuda financeira. Desta forma, os valores pagos por nossos programas de intercâmbios podem ser iguais ou abaixo do mercado, mas seu efeito transformador é 4 vezes maior. Soma-se ainda o efeito transformador na família, na escola, na cidade, e o número de pessoas impactadas se torna exponencial. Isto é o que faz uma organização que trabalha por missão e não por lucro. A diversidade e a inclusão são preciosas para nós e investimos nisso. O investimento que você faz em si mesmo ou em seu filho o torna parceiro desta grande e centenária missão. Pratique sua cidadania global sendo um AFSer. Show. Então aí, como vocês puderam ver, todos os lucros que a organização tem, ela usa para o seu próprio desenvolvimento. Então, seja os programas que a gente faz, os projetos sociais que a gente também tem ao redor, não só no Brasil, mas em outros locais. Então, toda essa questão, a organização usa esses lucros para tanto se automanter e se
desenvolver. E o que acontece? A FS está muito ligada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, inclusive o Objetivo 4, que é uma educação de qualidade, que o FS está estreitamente ligado a eles, tá? Então, caso vocês não conheciam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são aqueles objetivos que a ONU visa para até aí lutar para um mundo melhor, e a FS está ligeiramente ali ligada a esses objetivos, ok? Então, vocês conseguiram compreender aí essa parte do porquê ser uma organização sem fins lucrativos, o porquê do FS ter esse modo de trabalho? Vocês têm alguma dúvida? Ou ficou tudo ok? Vamos falando aí, tá? E aí, o que acontece? Em termos de números, tudo ok? Show. E aí, em termos de números, a gente tem aí por volta dos 50 mil voluntários, isso ao redor do mundo, tá? E por volta das 10 mil famílias hospedeiras. E uma coisa bem bacana é que muitas vezes as famílias hospedeiras, alguns membros acabam se tornando voluntários depois. Eu sou uma. Exatamente. Aí a Marleide é um exemplo de uma. Ela recebeu inúmeros intercambistas na casa dela, inclusive. Seria muito legal se ela pudesse compartilhar um pouquinho com a gente como foi essa experiência de receber aí estudantes de várias partes do mundo, inclusive, né, Marleide? Verdade, verdade. Posso falar agora, só um pouquinho? Pode dar uma palavrinha assim, por favor. Eu não conhecia a UFS, até que a minha filha estava com 16, 17 anos e queria viajar. Só que a gente não tinha condições naquele momento, porque eu estava recém-separada. Aí vocês imaginam a agonia que era. Então, o presidente da época do FS, ele conversou com a gente e disse, já que você não pode ir, então vocês podem receber. Aí eu fiquei meio assim, né? Pô, vim uma pessoa de fora para cá, como eu vou me comportar? Eu fiquei assim, com medo, porque era o receio que eu tinha. Mas até então eu disse, tá ok, então eu aceito. Aí veio uma italiana para cá, e daí, nesse ano que ela veio, vieram islandesa, belga e mais 2 italianos. Então, era um total de 5 a 6 intercambistas. E, para vocês terem uma ideia, eu gostei tanto que terminou a minha casa sendo um ponto dos gringos, que todo mundo falava assim aqui no bairro, a casa dos gringos, a casa dos gringos, porque era muito gringo entrando e saindo aqui. Não é que era a casa da mãe Joana, mas era porque eles gostavam, se sentiam bem, e ali eu participei muito. Aí foi quando eu comecei a me apaixonar pelo AFS, e uma das gringas, que era minha filha, a italiana, ela disse, mamãe, por que você não entra como voluntária? Aí eu achei assim, pô, eu já nessa idade, assim, me achando super velha, né? Aí vendo só vocês novinhos, não sei o que, ela fala, mamãe, é muito bom, é muito bom. Aí a gente foi, quando chegou lá, quem estava também na entrevista? Rafael, lembra, Rafael? Que legal. Foi, a gente se encontrou lá. E foi muito bom, a gente teve o treinamento e daí, desde então a gente está aqui. Eu estou no AFS como voluntária porque me apaixonei mesmo pelo AFS, pelo objetivo, sabe? De você poder abrir a porta da sua casa para outras culturas. Eu abri muito minha mente, porque era um pouquinho fechada nesse sentido. Mas depois que eu tive essa experiência, eu me apaixonei e gostei até hoje. Eu tô, inclusive eu espalhei o FS pela família, né? Porque o meu tio também recebeu a belga, uma prima recebeu uma tailandesa, aí amigos, assim, eu saí influenciando um monte de gente e foi muito bom, está sendo muito bom. Aí essa pandemia que deu essa paradinha, mas agora a gente volta com tudo. Obrigado, Marleide. Inclusive, a Marleide foi vice-presidente do comitê daqui de Recife também durante um Eu tempinho. também cheguei a ser a vice-presidente do Comitê Recife, foi muito bom também. Assim, foi legal demais, o período foi muito bom. E a minha filha se tornou presidente por 2 anos, aí o ano passado e esse ano que ela teve que se ausentar por causa do trabalho, mas estamos aí, estamos como voluntária agora. Ela é coordenadora de recebimento. Aí eu também ajudo na parte
de recebimentos também com ela, é onde a gente capta famílias, recebe os estudantes e várias outras coisas. E assim vai, Rafa, que senão eu vou tomar teu tempo. Ah, muito obrigado, Marleide. Então aí vocês viram a história da Marleide, que começou, na verdade, como uma família hospedeira, né? Então ela abriu as portas da casa dela para receber, assim, uma, não só uma, né? Mas, na verdade, inúmeras culturas diferentes e acabou, Verdade. de fato, aí se inteirando também. O FS está com a gente até hoje. Então, o FS está presente em vários países, inclusive dos programas que a gente oferece, está aí em mais de 60 destinos, tá? E então são inúmeros participantes que passaram desde o início do FS até hoje, no caso, tem aí inúmeros participantes que já foram, já viajaram, que a gente já recebeu, muitos deles que continuam em contato com a FS com a gente até hoje, inclusive eu consegui falar com uma participante que era do Egito, estava aqui em 2019 um projeto em Natal, e ela vai falar também um pouquinho para vocês como foi a experiência dela durante o período que ela passou aqui. E o FS também oferece bolsas, né? Como vocês viram naquele vídeo. Então, até hoje já foi ofertado por volta aí dos 26 milhões de bolsas nos mais diversos programas que o FS oferece, ok? Mas o que acontece? Para a gente conseguir manter a organização, a gente tem aí os nossos pilares do FS, que inclusive a Marleide já falou um pouquinho, né, da importância da família, que é justamente a família hospedeira, os voluntários, que no caso eu e inclusive muitos outros que estão aí não só pelo Brasil, mas pelo mundo, e as organizações parceiras, que no caso seriam as escolas. Inclusive eu vi alguém ali falando no chat, não me recordo agora quem, que tinha ouvido falar do FS, por volta da escola. Então esses são basicamente os pilares do FS, e o que faz a organização continuar seguindo, apesar dos pesares, a gente está ali como se fosse todos de fato juntos e com as mãos dadas, seguindo o nosso propósito. Então, são inúmeros voluntários que a gente tem ao redor, não só do Brasil, mas do mundo. E é muito interessante porque cada comitê tem a sua própria personalidade. Então, às vezes, os estudantes que estão aqui, eles acabam conhecendo outros comitês também pelo Brasil e se deparam com essa pluralidade, né? Então, não tem uma só interculturalidade do fato deles terem saído do país deles e terem vindo para um outro país, mas também a própria interculturalidade dentro do próprio país que eles foram visitar. Então, tem gente que vem para o Nordeste, acaba conhecendo a parte do Sul e vê essa pluralidade dos próprios voluntários dentro da FS. Então, é algo muito bacana. E também as organizações parceiras, né? No caso, as escolas que estão ali acolhendo esses estudantes, abrindo as portas também para receber essas oportunidades de interculturalidade, que é uma via de mão dupla. Então, tanto os alunos aprendem muito, né, quando eles entram nas escolas, no caso dos estudantes, como os próprios estudantes das escolas também aprendem bastante nessa questão de interculturalidade. Então, esse choque de cultura que às vezes a gente tem, mas de uma forma muito boa. Então, a gente acaba aprendendo costumes, aprendendo uma comida diferente, uma gastronomia diferente, músicas diferentes. Então, é algo assim muito bacana essa troca de aprendizado e de culturas que a gente tem com a FS. Sem contar a parte de família, né? Receber uma pessoa de fora da sua casa é de fato assim um choque de cultura muito bom, porque você certamente não assim sabe as surpresas que vão vir, surpresas essas que são muito boas, inclusive. Mas aí o que é que acontece? Então, com tudo esses eventos que a UFS promove, esses programas, a gente tem não só essa questão da interculturalidade, né? Mas a gente tem esse desenvolvimento pessoal muito grande. Então, a gente vai ter esse impacto social, não só na nossa comunidade, na nossa vida, mas também no local que a gente viaja, sem contar a aprendizagem que a gente tem, porque tenho certeza que a bagagem que a gente vai, ela volta o dobro. E eu não estou falando só de roupas e outras coisas, não, tá? Tô falando de aprendizado mesmo. Então a gente vai com a bagagem, a gente volta literalmente com o dobro de bagagem que a gente foi, seja de aprendizado, de memórias, de lembranças, enfim, de inúmeras coisas boas que a gente vivencia lá no nosso intercâmbio e que o FS está sempre ali do nosso lado para guiar os estudantes, né? E ter certeza que eles vão ter a melhor experiência possível, ok? Então, vocês têm alguma dúvida até então? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá tudo ok? Vão falando aí para mim no chat, tá? É, e o que acontece? Inclusive, essa foto que tá aqui, ela não foi de nenhum banco de imagens, tá? A gente não pegou assim de forma aleatória. Esses dois aqui, que é o Jelani e o Tupete, eles são da Trinidade e Tobago. E em 2019, no caso, antes da pandemia,
teve um programa do FS, que foi o Global STEM Academies, que era basicamente um programa de engenharia, matemática, tecnologia. E aí foram estudantes de diversos países, ao todo eram 12 países, se eu não me engano, eram 36 estudantes que foram lá para Natal e puderam participar durante o mês nesse programa que teve lá em Natal. Então, eles não só tiveram esse aprendizado a respeito de matemática e tudo mais, mas também foi um choque assim de cultura imenso. Imagine você receber um estudante na sua casa, ou dois estudantes. Agora imagine receber 36 de 12 nacionalidades diferentes no mesmo espaço. Então, todos foram muito abertos, foram muito receptivos, né, com a cultura aqui do Brasil, e a gente também foi muito receptivo com eles, com a cultura de fora. Então, a gente tinha gente literalmente de toda parte do mundo. Foi algo assim surreal, foi muito É incrível. um desafio de tolerância, de respeito, de choque cultural, né? Que a gente é muito diferente a forma de comer, a forma de falar, a forma de tudo. É muito legal isso. Sim, exatamente isso que a Michelle falou. Então, não era só uma pessoa ou duas, né? Eram 36 com seus costumes próprios, suas formas de se alimentar diferente. Então, cada um tinha ali uma peculiaridade, a gente ia se ajustando, eles iam se ajustando a gente, então foi uma troca de aprendizado muito boa. Pelo sorriso eles gostaram. Eu acho que eles gostaram também de provar as frutas que estavam ali atrás, ó. Era uma plantação de melão, eu acho, então gostaram bastante. Estava Fruta calor no dia. tropical, é. Então foi assim uma experiência muito incrível. Inclusive a Nuran, que está aqui com a gente hoje, ela é do Egito, ela foi uma das estudantes que veio para cá, para o Brasil, é, e passou um mês aqui. Boa pergunta, Gleice, já já a gente chega lá, tá? Boa. Podem mandar as perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente chega lá para responder elas, ok? Isso, daqui a É, pouquinho eu e o Rafael e a Marlês vamos ajudar vocês respondendo. show. E aí, esses estudantes que vieram para cá, durante esse mês, eles não ficaram exatamente em uma família hospedeira, tá? Todos ficaram juntos, porém, a gente queria proporcionar para eles essa experiência de como seria ficar numa família hospedeira. Então, durante um final de semana, eles foram, cada um para uma família hospedeira diferente, então cada um teve uma experiência bem única também, diferente de como foi estar numa família hospedeira em outro país. Embora não tenha sido nada comparado a um ano, ou meio semestre, ou a 3 meses, mas eu tenho certeza que foi algo enriquecedor. A Nuran, inclusive, ela não fala português, tá? Mas aí, conforme ela vai falando, eu vou traduzindo aos pouquinhos para vocês. E caso vocês tenham alguma pergunta também, vocês podem falar no chat que não tem problema nenhum, ok? Vai ser mais uma conversa mesmo e ela vai falar um pouquinho da experiência dela, de como foi. Nuran, can you hear me? Yep. So I Yeah. should start, yeah? Okay. Just one thing. I'll just ask you to Yeah. speak kind of, you speak a little bit and then translate for them, okay? Okay. Thank you. So first of all, I didn't understand anything for the past 30 minutes except like Boa noite, I think. So yeah, that was amazing. And my name is Noran and I'm 20 years old, but I celebrated my 17th birthday in Brazil as I was a participant in BB STEM programs academies. And it was an amazing experience. Like, when should I stop to you for you to translate? Like, tell me to stop, you know? Okay, just hold on a little bit. Oh, okay. Então, ela estava falando um pouquinho dela se apresentando, na verdade, que atualmente ela está com 20 anos, inclusive o aniversário dela foi lá, um dos aniversários dela, no caso, foi lá, quando ela estava em Natal no programa, e foi aniversário dela de 17 anos, inclusive, então foi assim, uma coisa bem louca, digamos assim, né? And yeah, you can go. Okay. So, and for the academic part, we've learned about science, technology, engineering, STEM program, and mathematics. And for the science part, we went to the Biological Institute and I don't know, we traveled for it. I really don't remember the names of the things that we went to. But yeah, we traveled and we went there and we saw the actual cell and we saw like all the experiments that they make. And it was really interesting, even though I wasn't into biology at that time, but it was amazing. And we've learned how to make an Arduino and for like little things to robots to like move and stuff like that in UFRN.
And in IFRN too, actually, for like the technological part and for the engineering part, we actually had a presentation by a Nobel Prize winner about physics and quantum energy and space. And it was breathtaking, to be honest, because it was amazing. We've never seen a Nobel Prize winner before, of course. So yeah, Brazil really did this thing, you know, like AFS, thanks to AFS. So you can translate that part. Yeah, thank you. Então, ela estava falando um pouquinho de como foi o programa em si, que eles aprenderam questões sobre matemática, física, biologia, inclusive eles aprenderam a montar um robô quando estavam aqui. E todas essas aulas estiveram tanto no IFRN, que é o Instituto Federal lá do Rio Grande do Norte, como na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após eles passarem por todo esse processo que eles iam passando, é porque no final eles iam ter uma apresentação para falar um pouquinho sobre o que eles aprenderam e como eles poderiam colocar em prática todo o conhecimento que eles tiveram. E ela estava falando sobre como foi incrível um dos momentos que eles tiveram uma apresentação de um ganhador de um prêmio Nobel. Então, para ela em específico, foi algo assim muito surpreendente, porque ela nunca tinha tido contato antes com alguém do tipo. Então, ter uma pessoa ganhador de um prêmio Nobel falando, discussando para eles, foi algo assim bastante surreal. So, yeah, Okay. you can go Okay. now. So that was only for the academic part. So for the culture part on the other side, we spent like 2 days in a Brazilian house, and we saw like how the household is and what they do in our day, and how kind Brazilian people and like charming and generous they are. And it was an amazing experience, to be honest. And we've actually learned so much about the Brazilian culture. We learned the language, like small words from the language. I don't know, like I can't speak, but like I knew some words in Brazil. I still know it till now. So I will never get lost in Brazil. I know how to do that. Also, we've made like amazing friends. We were from 35 different countries, so and 14 different countries. We were 36 participants in. So making friends was amazing. And like my best friend now live in Mexico, 14 hours away from me, you know. And it's amazing actually that we're still very, very close, as we spent 24/7 together for a month 3 years ago, but we're still that close, you know, from each other. And I hope that you enjoy like AFS as much as I enjoyed it, because it was breathtaking experience, to be honest. Well, thank you so much, Nuran. Thank And you. if they had any questions, I'll let you know, okay? Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you. Então, nessa última parte, ela estava falando que, embora essa parte acadêmica tenha sido bastante incrível, a parte cultural, por outro lado, também foi. Então, ela estava citando o fato de ter convivido com estudantes de diversas partes do mundo. Então, foi incrível fazer amigos com gente de todos os lugares, assim. Inclusive, ela estava citando que a melhor amiga dela atualmente mora no México. Então, ela conheceu através do FS quando estava aqui no Brasil. E uma das melhores amigas dela agora mora no México. Inclusive, ela tem amigos aí ao redor de todo mundo, que foi algo bastante incrível. Caso vocês tenham alguma pergunta também de algo, vocês podem mandar aqui no chat, tá? Eu também vou seguindo para a gente não se estender muito com o nosso horário, ok? E todas essas perguntas que vocês estão fazendo, que são mais direcionadas aos programas, isso, Gisele, ela mora no Egito. Em relação aos programas que a gente vai falando, mas a Michelle também já está colocando todas as informações aí no chat, ok? Então, bora lá. Então, aqui tem a história do FS que eu falei para vocês, né? E tem um videozinho. Boa pergunta, Maria. Daqui a pouquinho eu te respondo. Então, a história do FS, né? Como eu tinha falado para vocês, aqui tem esse textinho, mas eu gosto quando as coisas são mais visuais, que eu acho que a gente capta mais um pouquinho. Então, eu vou só responder algumas perguntas que vocês mandaram. Tô vendo se eu mostro o vídeo agora ou se eu falo primeiro dos programas que eu tô vendo que vocês estão bastante interessados e aí eu volto com o vídeo. Mas, então, Maria, no caso dos estudantes do Global STEM que vieram ao Brasil, eles foram acompanhados, no caso, por voluntários que estavam lá no Comitê de Natal e por alguns outros voluntários de outros comitês de outros estados, como foi o meu caso, né, já que eu não era do Comitê Natal, era de Recife, eu passei um tempo lá auxiliando. Nós também tivemos alguns voluntários de Goiânia, se eu não me engano, e de outros lugares, tá, que foram lá ajudar. Mas além disso, eles tiveram aulas com professores da Universidade Federal de Natal
e também com professores do Instituto Federal de Natal. Alguns eram professores, outros eram pesquisadores na área, então eles tiveram todos esses acompanhamentos pela gente, também pelos professores de lá, tá? Inclusive, como era algo focado também nessa parte de energia renovável e tudo mais, eles também foram, algumas empresas de energia também tiveram aula sobre energia solar, inclusive, com todos engenheiros e tudo mais lá das empresas, então eles tiveram, assim, um acompanhamento completo, não só pelos voluntários, mas também por todos os professores e pela universidade em si, que também acolheu e se juntou ali a gente para conseguir fazer esse projeto, ok? Boa noite, sou Lucimar, de Cauã, e acompanhando a pergunta, né, da colega, né, da aluna, o Cauã veio me perguntar aqui agora, para vocês responder a ele, sobre a questão, no caso, se o Cauã for voluntário, né, for, né, escolhido ou chamado para participar, ele vai ter um tradutor intérprete de Libras, né? Boa noite, Lucimar. Boa pergunta sua. Você é de onde mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro. Show. Então, eu creio que talvez a Michelle saiba te responder melhor em relação a isso, o Comitê do Rio. Ele Você quer... fez inscrição na bolsa, é isso? No Na caso, seria para bolsa, atuar como voluntário, eu creio, Michelle. Ah, para atuar como voluntário? isso. Essa dúvida eu tenho que tirar com a Priscila, que é da parte de consultoria. Eu não tenho essa informação. Mas você pode deixar o seu contato, seu WhatsApp, que eu te respondo amanhã. Esse Tá, eu horário é... deixo. O Cauã está perguntando se eu deixo aí a Não, mensagem. você pode mandar para o meu e-mail. Eu vou deixar aqui o e-mail do marketing. Ó. Me mandar Alguém... telefone de contato. Falou. Isso. Ela Até não alguém vai que tiver alguma dúvida depois, pode me mandar esse e-mail do marketing. Quiser saber sobre algum programa, quiser saber algo, pode mandar por aí. E aí ele me manda o WhatsApp ou o e-mail dele também, e eu respondo amanhã. Eu tiro a dúvida com a Priscila e respondo. Ok, obrigado. Nada. Tá, então bora lá continuar. Então a gente faz o seguinte, tá? Se vocês concordarem, fala um pouquinho dos projetos do FS e aí a gente volta com a questão do vídeo, só para a gente não perder essa vibe que a gente está em relação a vocês quererem saber dos programas. Então, se todos estiverem de acordo, eu falo um pouquinho dos programas e aí eu volto e mostro o vídeo para vocês, que é um vídeo bastante interessante, inclusive, tá? Ok? Então, Maria, essa pergunta, pelo fato de ela ser um tanto específica a respeito de um dos programas da FS, você pode falar direto com o consultor, tá? Eu não sei exatamente o horário que você entrou, mas eu consigo te mandar aqui o contato, e você consegue se informar direitinho, ok? Isso, pode falar direto com a Priscila, que ela está super por dentro dessa bolsa, de todos os outros programas também. Deixa eu só mandar o link novamente e aí você consegue falar com ela. Pronto, esse aí é o link que vai levar para o WhatsApp dela, então você consegue tirar essas dúvidas mais específicas com ela, tá bem, Maria? Show. E sim, Gisele, eu já fiz esse intercâmbio, eu fui para o Canadá. Depois eu falo um pouquinho também da minha experiência, senão eu passo aqui a noite toda falando dela, eu tô aqui me segurando, tá? Então, a gente fala bastante dessa questão de high school com a FS, mas a gente também tem inúmeros programas, tá? Então, a gente tem aí a questão do voluntariado no exterior, que a gente lida com inúmeras organizações também no exterior. Inclusive, na Alemanha, tem algumas organizações que são com idosos e outras que são com crianças, por exemplo. Então, organizações essas que estão ao redor do mundo e a gente consegue atuar como voluntário no exterior. Tá? É uma experiência muito bacana, com durações variadas também, e que não necessariamente tem um só país, mas em lugares ao redor do mundo que a gente consegue atuar nos mais diversos âmbitos, tá? Nas mais diversas áreas e aí, como voluntário no exterior. Tem também estágio, eu lembro que alguém tinha perguntado aqui a respeito de algo relacionado à universidade. Então, tem também os programas de estágio no exterior. Então, a depender da área que você estuda, do que você cursa na universidade, tem aí os países e os projetos que você consegue ingressar. Então, tem aí esses programas de estágio no exterior que também são espalhados ao redor
do mundo nos comitês que a UFS estão presentes. Tem os programas de férias, que inclusive está bombando bastante. Chegou aqui no meu ponto que está bombando bastante os programas de férias. Show. Então, os programas de férias também tem ao redor, em inúmeros países. Se quiser falar um pouquinho sobre, Michele, mas chegou aqui no meu ponto que os programas de Sim. férias estão sendo incríveis, viu? São os mais procurados. Nós temos Dinamarca, temos Cardiff, que é no Reino Unido. O pessoal fala que é o reino desconhecido lá do Reino Unido. Assim, é uma parte que ninguém conhece e é uma área de grandes universidades. Nós temos um programa de férias que é sobre artes cênicas, lá na Inglaterra também, que é para quem quer se especializar em dramaturgia ou na parte de expressão corporal. Nós temos no Canadá, o que mais procurado é o Dinamarca e o de Cardiff também. Aí temos para anterior à idade do ensino médio, porque os nossos programas de high school são a partir dos 14 anos, mas os programas de férias nós temos para 12, 13 anos. São muito procurados. O da Dinamarca tem uma qualidade de ensino excelente e tem muita interculturalidade. Você vai aprender dinamarquês e inglês durante o programa e saber mais sobre a cultura da Dinamarca. É muito legal. Show. Então, inclusive, todas as informações, caso vocês queiram saber mais a fundo como funcionam as datas que precisam ser aplicadas, as taxas e tudo mais, aquele link que eu e a Michelle mandamos logo no início, que é o da Priscila, vocês conseguem falar com ela, tá? E aí vocês vão ter todas essas informações mais detalhadas, seja em questão de datas, em quantos meses, inclusive essa pergunta da Gisele, quantos meses seriam os programas, todas essas informações vocês conseguem saber com ela, pelo fato de se tratarem de informações mais específicas, tá? E aí ela vai conseguir auxiliar vocês com essas informações. Eu que agradeço, Gisele. E tem também o Gap Year, que em alguns lugares é conhecido como ano sabático. Para quem não conhece, é muito comum no exterior, principalmente na Europa. É basicamente aquele tempo ali onde você terminou o ensino médio, você não está um pouquinho confuso em relação seja o que você vai fazer em seguida, ou o que você vai estudar, e às vezes até quando você já está nos períodos iniciais da universidade, você quer ter ali um tempinho para você pensar direito e ver o que você vai fazer em seguida. Então, geralmente você passa o ano fora seja em. Acontece bastante, as pessoas vão para a Inglaterra. Eu vejo muitos brasileiros aqui, inclusive, que vão para a Inglaterra, mas tem inúmeros outros locais. Então, você pode, se você já estiver na universidade, você pode ir passar esse ano fora fazendo algo relacionado à sua universidade, seja da área, se for de gastronomia, de direito, enfim. E caso você ainda não tenha entrado na universidade, você pode passar justamente esse ano fora para se conhecer e ter a certeza daquilo que você quer. Então, é assim, eu diria que é uma jornada de autoconhecimento, é algo assim surreal, incrível, e que você volta com a outra mentalidade do que você tinha antes de ter ido. E também tem os cursos de idiomas, né, que são os clássicos cursos de idiomas, que é basicamente quando a gente vai para um determinado país para aprender de fato a língua daquele país. Então, o mais interessante é que alguns desses cursos de idiomas têm, por exemplo, de inglês, tem alguns países que poucas pessoas ou não conhecem ou não tinha ideia de que funciona, mas, por exemplo, muita gente vai para a Índia para aprender inglês. Então, a Índia também tem ali o inglês com um idioma muito forte, inclusive algumas das escolas ensinam com o inglês. Então, Gisele, isso é algo muito, eu diria, pessoal, sabe? Porque diz muito respeito ao quanto você se entrega no seu intercâmbio. Porque, assim, é, Verdade. você pode tanto ficar fluente. Nós podemos ir e passar 3 meses, digamos assim. Mas isso não quer dizer que eu e você vamos ficar fluente no mesmo tempo. Então, possa ser que eu volte e não seja tão fluente como você, sabe? Então, é algo que diz muito respeito a você e do quanto você se entrega no intercâmbio. Da mesma Quanto forma que você se tem. comunicou, quanto você ouviu. Exato. É muito de vivência mesmo, sabe? Porque eu costumo muito dizer que quem faz intercâmbio é você, porque se eu e você fôssemos para o mesmo lugar, pode ter certeza que a gente teria experiências diferentes, mesmo se a gente ficasse na mesma escola, na mesma família. Então, é algo muito de experiência e de convivência mesmo, tá? Mas tenha certeza que, mesmo se você passasse pouco tempo, o fato de você estar convivendo e literalmente respirando o idioma lá do país, você já vai voltar com a outra mentalidade em relação ao idioma, porque é algo ali que você está, de fato, na sua rotina, né? Então, esses cursos de idiomas, seja de inglês, de francês e espanhol, tem números pelo FS que vocês poderiam aí passar
em algum determinado outro país para aprender um pouquinho mais sobre o idioma. Então, lembrando que nos cursos de idiomas, eles são de fato mais focados para você aprender o idioma. Então, é de fato um programa que você vai com o intuito de aprender, não que os outros não sejam. É claro que você aprende em relação ao convívio, mas tenha em mente que nos programas de curso de idioma, você vai de fato para ter aulas em relação ao idioma e tudo mais, ok? Coisa que nos outros você vai aprendendo ali conforme você vai de fato vivendo e tendo essas experiências. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem ir falando aí no chat, tá? Vou tentar dar uma carreirinha para a gente não se estender muito do nosso horário. Mas então, o nosso queridíssimo High School, que como a Michelle falou, a partir dos 14 anos e vai até os 18, inclusive aqueles programas de férias, caso você tenha um filho, alguém que queira ir que é abaixo dos 14, aí uma oportunidade para essa pessoa conseguir viajar para fora, tá? Então você pode tanto passar um bimestre, um trimestre, semestre ou um ano nos inúmeros países, inúmeras oportunidades que tem fora. Então, por mais que a gente pense muito nos Estados Unidos ou Canadá, por ser algo assim bastante popular, eu diria, mas pode ter certeza que os outros países são assim experiências surreais e incríveis que vocês vão estar adquirindo também. Nós estamos com um país novo, inclusive, que abriu esse ano, que é a Coreia do Sul, que deve ser uma experiência incrível também. Temos Rússia, que já escolheram, Bélgica, Canadá. O UFS com certeza tem um programa especial para você, para a sua idade. Nós temos estágio, trabalho no exterior, high school, programa de férias e diversos países. Isso, então, se você está pensando assim, o que pode acontecer, na verdade, é você ficar confuso em decidir, assim, na verdade, em dúvida em qual você vai Na hora de escolher. escolher, Exatamente, justamente pela alta quantidade assim que tem. Então, são inúmeras oportunidades que tem, cada uma vai lhe proporcionar assim, algo muito diferente, muito novo, e são experiências incríveis que a gente adquire quando a gente vai. E eu lembro que perguntaram um pouquinho antes, nesses programas de high school, você fica assim com a família hospedeira, tá? Que vai ser voluntária na maioria dos casos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, todas as famílias que recebem estudantes, elas são voluntárias, não só aqui no Brasil, mas em outros locais, outros países também. E aí esses estudantes ficam com essas famílias no período que eles vão estar passando o programa aqui. Então, seja um ano, seja 6 meses, 3 meses. Uma coisa que vale lembrar é que cada país vai ter o seu início do ano letivo diferente. Então, por exemplo, no Canadá o início do ano letivo é em fevereiro, mas a gente tem a Nova Zelândia e a Austrália que já não começa em fevereiro, começa em outro mês. Então, é sempre importante também vocês irem se informando dessa questão das datas, que aí, porque cada país vai ter um início do ano letivo diferente, ok? Então, Gisele, a gente tem muito cuidado em relação a isso, à família, porque o que é que acontece? A gente tenta dar ali, fazer encaixar os dois, sabe? Tanto a família como o estudante. Então, a gente tem literalmente todo um cuidado antes de a gente colocar estudante na família, a gente conversa com a família, a gente conversa com o estudante para ver o que ele gosta, o que a família gosta também, porque pensa que esse estudante vai passar muito tempo com eles, né? Então, inclusive, não faria muito sentido a gente colocar um estudante, uma família que não gosta de cachorros, por exemplo. Então, digamos que o estudante é apaixonado por cachorro, gostaria muito de ter um cachorrinho e a família não gosta de cachorro. Então, todos esses mínimos detalhes, acreditem, a gente leva em conta, tá? Quando a gente está ali escolhendo a família do estudante. Então, desde os mínimos detalhes até os detalhes, assim, mais gerais, tá? Ô, Rafael, o que aconteceu comigo? A princípio, eu ia ficar com Camila, né, uma italiana, estava tudo certo. Só que surgiu uma outra italiana, Verônica, que ela tinha alergia, e a única casa que não tinha animais era a minha. Aí trocamos, né, trocaram a família. Aí a gente entrou em contato com ela entrou em contato com a gente, e foi muito legal. Assim, a experiência, tanto que terminou Camila também se aproximando da gente, e ficou tipo a prima. Camila ficou a prima da gente, a prima dela, né? E ficou tudo, é como diz assim, o brasileiro, ficou tudo em família. Porque a gente se encontrou muito, né? A gente se encontrou muito, então tenho Camila hoje, ela saiu daqui me chamando de mamãe, a Verônica me chamava de mamãe, e os outros era de tia, porque no caso eu fiquei a tia dos gringos. Mas a é, segunda família. e até hoje a gente tem contato e é muito bom, muito gratificante.
Então, de fato, né, uma segunda família que não só o estudante vai ter, mas você também. Então, esses outros probleminhas que tem, como a Marlene falou, a gente vai estar sempre atento a eles, para caso aconteça, a gente consiga colocar o estudante na melhor situação possível, tá? Então, lembrem também que, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente acompanha o estudante não só durante o período que ele está aqui, mas antes mesmo do estudante viajar, seja quando a gente está recebendo o FS do país dele, tem esse acompanhamento, como quando a gente também envia. Então, a gente tem todo o acompanhamento desde antes do estudante viajar. Então, a gente prepara esse estudante, a gente também prepara as famílias, a gente também tem encontro com as famílias antes mesmo do estudante chegar, justamente para a gente ter certeza que tudo vai ocorrer bem. E mesmo assim, caso aconteça um imprevisto, algo do tipo, a gente já vai estar ali sempre preparado para apoiar da melhor forma possível, ok? Então aí chegou um pouquinho, né, sobre os destinos oferecidos. Inclusive tem mais, tá? Não só esses que vocês estão vendo aí na apresentação, inclusive tem outros países que não estão aí na apresentação, mas que também são destinos oferecidos pela FS. Então imagine que você está querendo, sei lá, um programa de férias. Olha a quantidade de possibilidades que você tinha. Eu particularmente ficaria muito indeciso. Eu já fiquei, inclusive, muito indeciso quando eu olho lá. Então, cada país desse é uma experiência, assim, única, diferente, incrível que você pode estar vivenciando. Então, só para vocês terem noção ali, são inúmeros os países em que o FS está presente, e todos esses a gente tem inúmeros projetos e programas diferentes também, tá? Então, se você estava achando que, por exemplo, tinha um país que talvez você quisesse ir, não fosse tão conhecido, assim, não fosse tão popular, mas a gente tem sim, tá? A gente está lidando aí com a gama de países muito grandes nos nossos programas, ok? Show. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocando aí no chat que eu tô vendo, tá? E vamos lá, então, para os benefícios de fazer intercâmbio com a FS. Além desse conhecimento, seja da cultura, do local que você vai, desse autoconhecimento também, como eu estava falando anteriormente, a gente tem todo esse acompanhamento, porque a gente acha que é interessante que o estudante chegue, ou que a gente receba esse estudante também, que ele já tem um conhecimento prévio de como funciona, seja essa questão do choque cultural, de como vai ser essa questão da interculturalidade, porque a gente sabe que uma hora ou outra, querendo ou não, vai dar saudade, seja dos amigos ou da família. Então, esse acompanhamento que a gente faz com os estudantes e que os estudantes que vêm para cá também recebem é super importante e interessante para que ele chegue e que consiga aproveitar o seu intercâmbio da melhor forma possível. Porque o que acontece é que alguns estudantes fazem intercâmbios e, quando não tem esse acompanhamento, às vezes acabam se privando muito de experiências no começo, que pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do idioma, que é algo que a gente não quer. Então, a gente preza muito que o estudante vai vivencie da melhor forma possível, que ele volte de fato com a bagagem intercultural imensa e também aprenda de fato o idioma do país que ele foi. Então, todos esses preparamentos que a gente faz é para ajudar o estudante a ele se sentir mais confortável, embora ele esteja em um país diferente, que ele se sinta de fato abraçado e se sinta capacitado de viver da melhor forma possível. Então, a gente tem esse preparamento antes dos estudantes ir, a gente tem inclusive acompanhamento quando os estudantes estão lá para ver como é que está o aprendizado dele, como é que está a experiência dele, se tem algo que ele gostaria de melhorar, se tem algo que não está muito bom, e também a gente tem esse contato com eles quando eles voltam, porque a gente quer saber o que mudou, então a gente quer saber como foi a experiência deles, a gente quer saber o que ele trouxe na bagagem dele, seja para ele mesmo, seja para a comunidade. Então, todo esse contato que a gente tem antes, durante e depois faz toda a diferença na, no processo de aprendizado, no processo de intercâmbio em si dos estudantes. Sem contar todas as habilidades interculturais que a gente desenvolve, né? Seja em questão de tolerância, de flexibilidade, de desafios, porque acreditem, quando a gente faz o intercâmbio, a gente aprende a se virar, digamos assim. Então, a gente, se por mais besteiras que sejam, então a gente está ali literalmente desenvolvendo uma maturidade muito grande. Então, quando a gente faz o intercâmbio e nós voltamos, certamente nós não somos a mesma pessoa e nós somos uma pessoa muito melhor do que a gente já era. Isso é importante falar também que quando você vai, por exemplo, você escolheu o Canadá e vai para o intercâmbio, lá você tem um conselheiro que vai estar sempre checando se está tudo bem, como que está com a família, como que está na escola, se você precisa de alguma ajuda, ele vai estar sempre ali do seu lado. Isso é um diferencial de outras empresas de intercâmbio, não existe isso, né? Só na UFS é um voluntário que está ali, que tem uma grande experiência, com outros alunos que já foram, com outras famílias,
e vai estar ali te ajudando até, às vezes, com o idioma, com a escola, com o relacionamento, tudo isso. Isso é muito importante. Exatamente, porque como a Michelle falou, essa questão do conselheiro, ele vai ser meio que uma ponte entre o estudante e a organização, o estudante, a família e a escola. Então, vai ser aquela pessoa que vai estar ali acompanhando de fato, de perto, como está a experiência do estudante. Então, é uma pessoa ali de confiança que ele vai ter para ele relatar qualquer problema que ele tenha, seja em relação ao idioma, em relação à escola, enfim, qualquer problema, vai ser uma pessoa que ele vai estar ali de fato do lado dele, dando suporte a ele durante todo o processo de intercâmbio. Então, desde quando ele, até antes, na verdade, ele chegar lá, ele já tem às vezes esse contato e fica ali esse contato durante todo o intercâmbio dele, para permitir, né, que ele tenha a experiência da melhor forma possível. Tá, mas após o porquê FS, né? Então, eu já falei inúmeras coisas para vocês, mas basicamente a FS está aí presente durante esses 100 anos. Então, imagine que são 100 anos de aprendizado. Então, são 100 anos, de fato, de bagagem de aprendizado que o FS tem e que carrega, que vai, todos os anos que passam, a gente está sempre lidando com essa questão de intercâmbio de forma melhor. Então, imagine toda essa questão de aprendizado, de experiências que a gente sempre vai repassando isso da melhor forma possível, sempre se adaptando, se ajustando à realidade e sempre permitindo que os estudantes tenham as melhores oportunidades, as melhores experiências possíveis, ok? E o que acontece? Durante os intercâmbios, a gente sempre gosta que o estudante se desenvolva da melhor forma possível. É por isso que a gente tem alguns, alguns desenvolvimentos que a gente faz com ele, seja de habilidades interpessoais e habilidades que para você ter com convívio com outras pessoas também, justamente para permitir que eles tenham e que eles consigam aproveitar aí a experiência da melhor forma possível, ok? Sem contar o suporte também, né, que a gente dá 24 horas. Então, a gente tem ali um contato de emergência. Então, se tem alguma coisa que aconteceu, não importa se é de madrugada, se é cedinho, se é final da tarde, você Mas tem vai ter alguém para sempre ali. atender. Né? Exatamente. Então, qualquer que seja o motivo, se você achar que é necessário, se é uma emergência, você precisa falar com alguém, o AFS vai estar ali sempre presente para você, vai estar sempre podendo lhe ajudar da melhor forma possível, para permitir que você tenha esse suporte quando necessário. Show? Tá, nenhuma dúvida tem. Uma dúvida? Da Gleice. Então, Gleice, isso é algo que depende muito da situação, sabe? Porque existem inúmeros motivos que podem levar esse estudante a pensar em desistir do intercâmbio dele, seja por algo em relação à saudade, seja por algo mais pontual em relação a não ter se adaptado à cultura, à escola e tudo mais. Então, é algo que depende muito da situação, sabe? O FS vai estar ali sempre acompanhando, então o que acontece? Esse acompanhamento é justamente para a gente saber como é que está essa curva de bem-estar do estudante mesmo. Então, Isso. desde quando a gente percebe que o estudante não está muito bem, a gente já começa a conversar com ele, então a gente já vai conseguindo captar essas coisas que está fazendo com que ele não se sinta tão bem. Então, possa ser que às vezes até com esse acompanhamento, o fato de ele ter pensado em desistir até mude. Então, tem casos e há casos, então é algo que depende muito do porquê esse estudante ter Situação, pensado é. aí em ter Já desistido aconteceu a do intercâmbio situação dele. de trocar de família, não se adaptou à família, o AFS troca a família, a escola, alguém vai lá tentar te ajudar a resolver de alguma maneira, mas assim, já vi casos raríssimos de sim, a pessoa voltar, mas assim, é o último caso. A gente sempre tenta resolver conversando, com a experiência dos voluntários, com a experiência de quem já foi, e sempre acaba bem, porque é um momento de muita tensão, né, o intercâmbio. Você fica muito nervoso, está numa outra cultura, com outro idioma, mas assim, faz parte também do seu processo de crescimento toda essa pressão e lá na frente acaba valendo a pena. Exatamente. O que acontece é que eu já conheci um estudante, inclusive, que a gente estava aconselhando ela, comentando, ela estava com muita saudade da família. E o que acontece? Quando ela retornou, na verdade, quando ela estava a caminho, ela disse, caramba, eu me arrependo. Então, tem muito isso, a gente conseguir, de fato, aconselhar os estudantes, porque quando a gente está ali sozinho, né, de certa forma, um caso que às vezes pode não ter outra pessoa de nosso país, e exatamente, quando a gente pensa do tanto que a gente se dedicou, o quanto que a gente se esforçou, então é sempre bom, a gente gosta de frisar isso para os estudantes, de fazer eles lembrarem do porquê eles estarem ali, sabe? Que às vezes pode acontecer da gente se perder, né? No sentido de estar bem mal em relação à saudade ou alguma outra coisa. Então a gente sempre tenta colocar eles para sempre pensarem do porquê eles estarem lá, o propósito deles terem ido e porquê eles estão ali, ok?
Tá, então eu falei tudo isso para vocês, desses projetos aqui, tá aí a Michelle e a Marley falando dessas experiências, né, de como funciona. Então, qual é basicamente seu próximo passo? Caso você queira aí fazer um programa, seja ele high school, gap years, curso de idiomas, enfim, é entrar em contato com os Egito, consultores. Japão, África do Sul, Canadá. São inúmeros os países e os destinos que a gente tem. Então, inclusive, o contato dos consultores a gente colocou aí, mas caso vocês tenham perdido, a gente coloca de novo, não tem problema É de nenhum. boa. É. E aí, todas essas informações em relação a datas, porque como a gente falou, né, tem alguns programas que eles possuem datas específicas. Então, vai que o programa que você está pensando, ele tem aí uma deadline, no caso, uma data final de aplicação que está chegando perto. Então, entre em contato com os consultores, eles vão estar conseguindo lhe informar direitinho essa questão das datas. Então, no site que a Michelle colocou, vocês conseguem ver a gama, os mais variados programas que tem. E aí você viu um programa, ficou interessado por ele, já entra em contato com o consultor. Que aí você pergunta, olha, como é que funciona essa questão da taxa? Como é que funciona essa questão das datas? Isso. Tem outra? Tem possibilidade de ser mais flexível? Então, todas as informações vocês conseguem falar com eles e vão sanar todas as dúvidas, por ser algo que são mais específicos, tá? Então, vocês entram no site, dão aí uma pesquisada para se pegar de fato esse jeito de como os programas funcionam, se familiarizar mesmo com eles, e aí vocês entram em contato com os consultores que vão estar tirando todas essas dúvidas de vocês, ok? Então, show. Quem tem alguma dúvida? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar, perguntar algo, tem inclusive o videozinho, não sei se vou passar, que já são 8h06, mas caso esteja, acho que já tá um pouquinho tarde, né? Ah, dá para passar rapidinho da história. É bem legal o vídeo, vocês vão gostar. Pronto, então para a gente finalizar, vou colocar aqui o vídeo que conta bem detalhadamente a história do FS, fica algo bem visual também. E aí, enquanto o vídeo está passando, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocando aí no chat que eu e a Michelle a gente vai vendo, tá? Show. Então bora lá. O AFS Intercultural Programs, como conhecemos hoje, é líder global em educação internacional. A cada ano, o AFS proporciona experiências imersivas de intercâmbio cultural a quase 13 mil alunos do ensino médio e universitários, com a ajuda de mais de 42 mil voluntários dedicados pelo mundo. Por quase 70 anos, estes intercâmbios promovem a paz e a compreensão intercultural em comunidades ao redor do mundo. Um corpo de motoristas de ambulância voluntários da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, conhecido como American Field Service, começou quando a paz e a compreensão tinham sido deixadas de lado. Era época de guerra na Europa e o American Ambulance Hospital de Paris, operado por civis, tinha aberto um hospital militar para tratar dos soldados feridos que vinham da frente de batalha. Um dos voluntários dedicados do hospital era americano, A. Piatt Andrew, ex-diretor da Casa da Moeda dos Estados Unidos e professor adjunto de economia na Universidade de Harvard. Como um dos motoristas de ambulância do hospital, Andrew removia pacientes que chegavam das estações de trem em Paris para hospitais pela cidade. A oportunidade para isso veio em abril de 1915, quando Andrew, agora inspetor-geral do Comitê de Transporte do hospital, negociou com o exército francês o envio de ambulâncias para mais perto das linhas de frente de batalha. Essas unidades de ambulâncias passaram a ser conhecidas como American Ambulance Field Service. Em 1916, A. Piatt Andrew saiu do American Ambulance Hospital e criou um serviço de ambulância independente, o American Ambulance Field Service, com sede no coração de Paris. À medida que ele recrutava mais homens americanos para dirigir as ambulâncias, o grupo passou a ser conhecido simplesmente como American Field Service e, eventualmente, foi absorvido pelas forças militares norte-americanas. Em 1920, 3 anos após o fim da guerra, era estabelecida a AFS Association para coordenar reuniões entre os ex-membros do American Field Service
e conceder bolsas de estudo no exterior para universitários franceses e americanos. A principal meta dessas bolsas era continuar a cultivar laços de paz entre os Estados Unidos e a França no período pós-guerra. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, o American Field Service foi reativado como corpo de ambulâncias sob liderança do diretor-geral Stephen Galati. Galati tinha assumido a AFS Association depois da morte do fundador do AFS, A. Piet Andrew, em 1936. Em 1941, o American Field Service alinhou-se com o exército britânico. À medida em que a guerra progredia, entretanto, seus motoristas voluntários ajudavam a transportar feridos de ambos os lados, auxiliando soldados da Grã-Bretanha, França, Polônia, Austrália, Nova Zelândia, Índia, África Setentrional, Itália, Alemanha. Em 1945, conforme a guerra chegava ao fim e o campo de concentração de Bergen-Belsen foi liberado por forças britânicas, um contingente de motoristas de ambulância do American Field Service foi chamado para ajudar a retirar mais de 11 mil pessoas do campo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os 2.196 motoristas de ambulância haviam transportado mais de 700 mil combatentes feridos de ambos os lados do conflito. Após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, o destino do American Field Service permanecia na balança. Seus esforços não eram mais necessários no campo de batalha, mas seus membros estavam determinados a manter vivo o espírito do voluntarismo que conduziu a organização por suas primeiras 3 décadas. Em 1946, Stephen Galati e os motoristas do American Field Service de ambas as guerras se reuniram em Nova York para discutir o futuro da organização. Em sua nova investida, decidiram que deveriam prevenir guerras subsequentes através da promoção da paz entre as nações. Sentiram que isso poderia ser atingido em maior grau através de intercâmbios interculturais que ajudassem os jovens de origens diversas a compreender melhor uns aos outros. Em 1947, o primeiro grupo de alunos europeus do ensino médio chegou aos Estados Unidos como bolsista. No verão seguinte, 29 desses estudantes embarcaram em uma excursão de ônibus através da América para ver o país e despertar o interesse de cidadãos americanos em hospedar estudantes estrangeiros e apoiar o intercâmbio estudantil. A partir de 1950, as mesmas oportunidades se abriram para estudantes americanos graças aos esforços dos primeiros ex-participantes do AFS que trabalharam para estabelecer programas em seus países de origem. O AFS continuou a crescer e, em 1964, mais de 20 mil estudantes tinham participado em intercâmbios do AFS. Também foi na década de 60 que os presidentes norte-americanos começaram a receber na Casa Branca estudantes do AFS de outros países e enaltecer a organização por suas contribuições em prol dos esforços diplomáticos do governo dos Estados Unidos. Hoje o AFS tem uma das maiores organizações de base voluntária de sua natureza no mundo. Com início em 2014, 100 anos após A. Piet Andrew ter viajado para a França para se voluntariar como motorista de ambulância, celebra-se essa notável história da organização e sua extraordinária transição através das décadas. A história, né, da FS, de fato, mais detalhada para vocês. Espero que vocês tenham gostado, inclusive. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, tá? Por favor, podem colocar aí. Queria agradecer, inclusive, a presença de todos e as contribuições de vocês também. Inclusive, Obrigada pelas perguntas. Tem um vídeo que eu não vou passar para vocês agora, devido ao horário, mas caso vocês tenham um tempinho depois e queiram olhar, inclusive é da Alice,
ela foi uma intercambista do FS daqui do Brasil, que foi para fora, tá? Ela fala um pouquinho aí como foi a experiência dela. E no título, na verdade, é bem engraçado, que o título tem Não Faça Intercâmbio. Aí você pergunta, como assim não faça intercâmbio? Mas aí assistam que vai valer muito a pena. Inclusive, eu não coloquei porque eu já chorei na primeira vez que eu assisti, tá? Tava lembrando aí do meu intercâmbio, então eu não tô com o lencinho do lado, mas assistam que eu tenho certeza que vai ser incrível. Sobre as bolsas. Então, Gleice, eu creio que essas informações da bolsa, inclusive, são disponíveis no site do FS. Tem uma partezinha lá É, que está sinalizando, inclusive, as só de bolsas que estão bolsa. disponíveis. É, Isso, isso. ok? Então, mais alguma É, dúvida? Rafael, você pode parar de compartilhar, que eu vou fazer um print de todo mundo. Quem quiser Boa, aparecer, ligar a posso câmera, para a sim. gente salvar esse dia. Sinta-se à Um vontade, tá, gente? print. Só pra gente tirar um printzinho e deixar aqui na nossa memória mesmo. Quem vai aparecer? Cauã. Oi, Cauã. Marleide. Leiciane vai aparecer. Gisele. Maria. Ah, Boa. vou tirar, hein, pessoal? Vamos lá. 3, 2, 1. Calma que tem... a Maria apareceu, bora outro. Ah, bora outra. Parece de novo, 3, Maria, rapidinho. rapidinho. Todo mundo bonito? 3, 2, 1. Show. Prontinho. Muito obrigada pela presença de todos. Entrem no site. Ah, na semana que vem temos um takeover direto da África do Sul. A Nina está lá na África do Sul fazendo o ensino médio. Vai mostrar um pouquinho para a gente da rotina do país. Vai ser muito legal. A partir de segunda-feira, vocês podem acompanhar lá pelo Instagram. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Embora a gente tenha passado aí uns minutinhos, eu acho que foi incrível essa troca que a gente teve hoje. Pesquisem, entrem no site, qualquer coisa podem mandar mensagem também, que o pessoal vai responder vocês da melhor forma possível, com as melhores informações possíveis também, tá? Então, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I love you. Muito obrigado pela participação, viu, Lucimar? Foi um prazer. É um prazer todo nosso.